Comandos concorrentes básicos. Vamos ver os seguintes tópicos: o atraso delta, atribuição de valor para um sinal, construção when else, a construção with select, comando process e cuidados na descrição. Vamos ver uma comparação entre essas duas construções e cuidados também para evitar a criação de let indesejados com essas duas construções. O atraso delta. Conforme visto, numa região de código concorrente, a ordem dos comandos não influencia no resultado final da simulação. E como é que isso é feito? A avaliação dos eventos pelo simulador é ordenada por um atraso interno, denominado delta, e esse atraso é nulo. Analisando esse trecho de código, nós temos o sinal SB sendo transferido para o sinal SC, o sinal SB sendo transferido para o sinal SC, e o sinal SA sendo transferido para o sinal SB, SA para SB. No fundo, esse circuito é apenas um fio, estaria ligando esse ponto a SC e esse ponto a SB, nenhuma operação lógica está sendo feita. Vamos supor que esse conjunto de interações. Então, no instante 0, a condição da entrada do sinal SA é igual a 0, e, consequentemente, no sinal SB deve ser igual a 0 e no sinal SC deve ser igual a 0. Supondo que no instante 10 ocorra uma transição na entrada SA de 0 para 1. Então, no instante 10 ocorre uma transição de 0 para 1. Essa transição vai acarretar um agendamento da transferência do sinal de SA para SB após um delta. Então, temos nessa posição do código, esse sinal presente vai ser agendado para ser transferido para SB após um delta. Após um delta, uma interação do simulador, o que vai acontecer? Esse sinal presente na saída SB, fica agendado para ser transferido para a saída SC. Após uma nova interação, um delta ocorre e o sinal presente em SB é transferido para SC. Então, após duas interações, nós temos o sinal SC com o valor 1. Como o delta é igual a 0, na nossa simulação nós teríamos esse resultado. Vamos ver esse exemplo no simulador. Vamos carregar o arquivo. Então, tem um arquivo contendo a descrição vista. Vamos compilar esse arquivo. Compilar essa descrição. Então, aqui a ferramenta está informando que a biblioteca work não existe. Então, se a gente deseja criar essa biblioteca, vamos apertar a opção Yes, vamos compilar a descrição e finalizar a compilação. Vamos agora passar para a simulação, iniciar a simulação. Podemos carregar os sinais para a janela Wave. Podemos rodar agora primeiro instante, então o sinal SA, a entrada SA está igual a 0, o sinal SB está igual a 0 e o sinal SC está igual a 0. Para observarmos as interações que ocorrem durante a simulação, vamos apresentar agora o comando step. Então, nossa simulação agora, nós estamos nessa condição, no instante 0, sinal SA igual a 0, SB igual a 0 e SC igual a 0. Vamos agora alterar o sinal SA de 0 para 1. Então, o sinal SA de 0 para 1. Voltando para a janela do simulador. Vamos colocar a condição 1 no sinal SA. E vamos iniciar agora com o comando step. Então, agora aqui nós estamos, o simulador está indicando em que ponto da simulação nós estamos. Então, o sinal SA está com o valor igual a 1, está sendo agendada a transferência para o sinal SB. Vamos dar mais um passo. Agora nós estamos nessa posição, o sinal SA igual a 1, o sinal SB igual a 1, SB igual a 1 está sendo
agendada a transferência do valor 1 para o sinal SC. Vamos dar mais um passo. E agora nós temos o resultado final, 1, 1 e 1. E o simulador está avisando que não existe mais nenhuma interação a ser executada. Se nós entrarmos na janela Wave, nós vamos observar aqui que tanto o sinal SA, SB igual e SC estão com o valor 1 e ainda nós continuamos no mesmo intervalo de tempo. Não foi o tempo que transcorreu é igual a 0. Se nós dermos agora o comando Run, avançamos agora 100 picosegundos, nós temos o resultado final apresentado na janela. Vamos ver agora um outro exemplo com relação ao atraso delta. Então temos uma declaração de entidade, temos o sinal Z no modo IN, o sinal XY no modo buffer, porque eles são referenciados internamente na descrição. E a arquitetura contém dois comandos. O sinal X recebe a operação lógica de E entre Z e Y, e o sinal Y recebe a operação lógica de O exclusivo entre um nível lógico alto e o sinal X. Na nossa análise, vamos supor inicialmente a entrada Z com nível lógico baixo e no instante 10 uma transição para um nível lógico alto. Então, na condição inicial, nós temos no instante 0 a entrada Z com nível lógico baixo, uma porta E, se uma entrada é igual a 0, a saída obrigatoriamente tem um nível lógico baixo. Então aqui nós temos 0 e 1, uma porta O exclusivo, o resultado é igual a 1. No instante 10, a entrada Z sofre uma alteração de valor, passa de 0 para 1. Como temos uma porta E com a condição 1 e 1, vai ficar agendada então a transferência do valor 1, nível lógico alto, após um delta para a saída X. Passado um delta, o sinal X está com o valor 1, e agora nós temos a condição 1 e 1 na entrada de uma porta O exclusivo. Com isso, vai ser agendada a transferência do valor 0 para o sinal Y. No instante 10 mais 2 delta, o sinal Y já recebeu o valor 0, a condição na entrada dessa porta E é 0 e 1 e vai ficar agendado a transferência do valor 0 para o sinal X após um delta. No instante 10 mais 3 delta, o sinal X já está com o valor 0 e na entrada dessa porta exclusiva nós temos a condição 1 e 0. Então, vai ficar agendada a transferência do valor 1 para o sinal Y após um delta. No instante 10 mais 4 delta, o sinal Y já está com o valor 1 e na entrada da porta E nós temos a condição 1 e 1. Essa condição leva o agendamento do valor 1 para a saída X. E se nós observarmos essa condição, é a mesma condição que nós tínhamos no início da nossa análise. Pela nossa análise, no circuito proposto, quando ocorre uma transição de 0 para 1 na entrada Z, nós vamos ficar repetindo indefinidamente essas interações. Se nós analisarmos esse circuito, se nós considerarmos que a porta O exclusivo com uma entrada igual a 1, ela se comporta como um inversor, nós temos na realidade aqui um circuito equivalente que se comporta como um oscilador, ou seja, ele vai ficar circulando dentro desses valores indefinidamente. Na ferramenta de simulação, quando ocorre uma situação dessa, existe um limite de interações que são definidas e quando esse limite de interações é atingido, a ferramenta para da simulação, ou seja, não conseguiu atingir um valor, uma condição estável para o circuito analisado. Atribuição de valor para um sinal. Ela pode ocorrer em regiões de código sequencial ou em regiões de código concorrente. Emprega o seguinte delimitador. Aqui nós temos o exemplo, tem um sinal de destino que recebe o valor de uma expressão. Pode receber também o valor de um outro sinal. E o importante é que o tipo do sinal de destino seja do mesmo tipo do resultado da operação da expressão ou do sinal. Vamos ver vários exemplos de como descrever um circuito de seleção. Então, é um circuito que tem 4 entradas, uma saída e 2 sinais de controle, de tal maneira a transferir a informação de uma entrada para a saída conforme a condição de seleção.
uma maneira de implementar esse circuito com portas lógicas seria essa daqui. Nesse primeiro exemplo da descrição do circuito de seleção, nós temos uma descrição que emprega uma única expressão. E ela basicamente descreve a interligação das portas lógicas segundo esse esquema. É importante observar o uso de parênteses nas operações lógicas e ou, tendo em vista que elas têm igual precedência. Então, nesse novo exemplo da descrição de um circuito de seleção, nós temos um código que emprega 5 expressões, comparando aqui com o código anterior. Nós temos os sinais internos int 0 até int 3, que correspondem a esses sinais do nosso esquema de portas lógicas. E fica evidenciado aqui a concorrência do código, porque os sinais internos int 0 e int 3 eles estão declarados após a atribuição do sinal OT. Como estamos numa região de código concorrente, qualquer ordem dessas declarações seria válida, elas não têm importância. Construção when-else. Ela é uma transferência condicional de um sinal. Ela contém expressões que podem ser transferidas para um sinal de destino conforme uma lista de condições. Então, a primeira condição verdadeira nessa lista de condições define a expressão a ser transferida. E esse é o formato da construção. Vamos ver um exemplo da construção when-else. Nós temos um sinal de saída S0, expressões que podem ser transferidas para esse sinal conforme a condição. Então, se essa condição for verdadeira, a primeira condição, ocorre a transferência dessa operação lógica para a saída S0. Caso ela não seja verdadeira, vai ser verificada a segunda, a terceira e assim por diante. Aqui embaixo nós temos um circuito equivalente que implementaria essa construção. Então, a saída S0, ela recebe a operação lógica entre I0 e 1, operação de OU, se a condição essas duas condições aqui, NA igual a 8 ou NB igual a 0, for verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, a operação de OU entre I0 e 1 é transferida para a saída S0. Se essa condição não for verdadeira, será então ativada essa entrada e agora será testada a segunda condição. Então, a segunda condição é dado aqui NA igual a 3 e NB igual a 5, essa condição. Se essa condição é verdadeira, é transferido o valor da entrada do sinal I1. Se essa condição não for verdadeira, é testado a nova condição, CNA igual a 7, terceira condição. E se essa condição for falsa, finalmente é transferido então o sinal I0. Nessa imagem nós temos mais uma opção de descrição do circuito de seleção visto anteriormente. Tem um nível mais abstrato e uma descrição mais próxima ao comportamento do circuito. Então, utilizando a construção when-else, nós temos aqui que o sinal AT recebe I0, I1, I2 ou I3, conforme as condições das entradas responsáveis pela seleção. Construção with select. Também uma transferência condicional de sinal, contém uma expressão de escolha e uma lista de opções. O diferencial dessa construção é que todas as condições da expressão de escolha devem ser consideradas e não existe nenhuma prioridade na construção when-else. As opções de escolha podem ser agrupadas com esse caractere, que equivale a uma operação de OU, e também pode utilizar as palavras reservadas to, down to, delimitando faixas de opções, e também tem a opção da palavra reservada others para as opções restantes. Então, esse é o formato da construção with, expressão de escolha, select as condições e os valores transferidos os valores ou a expressão a serem transferidos para o sinal de destino. Com relação à expressão de escolha da construção withSelect, ela deve retornar um tipo discreto, como um bit, boolean, character ou integer, ou um vetor unidimensional, um bit vector ou string. Isso é necessário porque todas as condições da expressão de escolhas elas devem ser determinadas no momento da compilação.
Aqui nós temos um exemplo de um retorno de uma expressão de escolha. O sinal da expressão é o sinal S0, que retorna um tipo caractere. Então, as opções de escolha seriam o caractere A, o caractere B ou o caractere C, o caractere D até o G, o caractere X descendo até o K e os valores, os caracteres restantes que não foram especificados aqui na lista de escolha. Uma possível implementação do código anterior seria um circuito de seleção controlado por um decodificador. Então, conforme a condição de S0, a expressão de escolha, o decodificador ativaria a entrada correspondente. Então, caso o decodificador detectasse o caractere A saída, o sinal X0 estaria ligado a esse ponto e estaria transferindo então a operação lógica entre I0 e 1, essa expressão aqui. E da mesma maneira para as outras condições. Então, com o intuito de enfatizar que existem várias maneiras de fazer a descrição de um mesmo circuito, vamos ver agora o circuito de seleção empregando a construção with select. Também é um nível de abstração mais abstrato, e também uma descrição mais próxima ao comportamento do circuito. Aqui o sinal de escolha foi concatenado, é um sinal cell que foi concatenado com os sinais S0 e S1 e S0 nessa linha do código, e aqui nós temos então a construção with select conforme a condição de cell. Se for 00, 01, 10, 11, vai haver a transferência então do sinal correspondente para a saída ou sinal OT. Comando process é um comando concorrente e o objetivo dele é delimitar regiões de código sequencial. Ele tem início com a palavra reservada process, depois vem uma lista de sensibilidade que vai indicar quais sinais vão ativar a execução de um processo. Então, esse processo é ativado pelos sinais que estão nessa lista de sensibilidade, esse outro processo é ativado pelos sinais que estão nessa lista de sensibilidade, e assim no mesmo código podemos ter vários comandos process sendo executados concorrentemente. Dentro de um comando process podem existir um ou mais comandos sequenciais que serão abordados no próximo capítulo. Cuidados na descrição, recapitulando as duas construções, o enelse e o isSelect. Na construção enelse, a ordem das condições indica a prioridade. Então, a primeira condição verdadeira vai causar a transferência da expressão do sinal para o sinal de destino. E não é necessário apresentar todas as condições nessa lista. Na construção isSelect, todas as condições têm igual prioridade. Então, essa condição tem a mesma prioridade dessa e assim por diante. E é necessário apresentar todas as condições possíveis da expressão de escolha. Para uma comparação entre as duas construções, o enelse e o isSelect, vamos considerar o exemplo da descrição de um decodificador de prioridade. Então, esse circuito tem 3 entradas, sendo P3 a entrada que corresponde à condição de maior prioridade. Então, se esse sinal estiver ativo, por exemplo, essa condição, independentemente das entradas P2 e P1, o código apresentado na saída seria 1. Se P3 não estiver ativa, seria a condição então agora de P2. Se P2 estiver ativa, independentemente de P1, apresentado esse código. P1 ativo seria apresentado esse código e nenhuma entrada ativa seria apresentado esse código. Então, o nosso decodificador de prioridade empregando a construção enelse. Nesse caso, a descrição é mais fácil, porque a prioridade inerente da construção pode ser aproveitada. Então, aqui, por exemplo, nessa linha, a condição de prioridade testada primeiro é a P3. Então, se essa condição é verdadeira, a condição 1 já é transferida para o sinal C. Se ela não for verdadeira, é testada essa segunda condição, é testada a terceira e, finalmente, se nenhuma delas for atingida, é transferido o sinal 00. O circuito gerado com o código visto anteriormente com a construção enelse, nível RTL, é apresentado aqui nessa imagem. Então, basicamente, é um conjunto de portas lógicas que implementa a decodificação. Nessa imagem, nós temos uma possível descrição do decodificador de prioridade empregando a construção isSelect.
Nesse caso, a construção demanda um detalhamento maior, porque todas as condições da expressão de escolhas devem ser especificadas. E para cada condição de saída, a relação das possíveis combinações de P. Então, no caso da entrada de maior prioridade está ativa, nós temos todas as combinações possíveis e assim por diante para as outras condições. O circuito geral da construção WeSelect nível RTL apresenta um resultado mais complexo, porque cada condição é testada e temos ainda um circuito comparador. Entretanto, no nível de porta lógica, o resultado é o mesmo, que devido à etapa de minimização da ferramenta de síntese, todas as duas construções vão apresentar o mesmo resultado. Cuidado na descrição. Pode ocorrer a criação de um LET com a construção WeSelect ou WhenElse, caso a expressão contenha o sinal de destino. Então, resulta que o sinal deve ser mantido em uma das condições e não é mais caracterizado com um circuito combinacional. É necessário um elemento de memória para armazenar o valor nessas condições. Esse código ilustra a descrição de um LET, empregando as construções WhenElse e WeSelect. Então, nessa parte do código, a saída, o sinal Q1 é igual ao D1, ele segue Q1 quando a condição desse sinal de habilitação estiver com nível lógico alto. Então, nessa condição, Q1 segue D1. Caso contrário, Q1 recebe Q1, ou seja, é mantido o valor. Da mesma maneira, com a construção WeSelect, Q2 segue D2 na condição 1, caso contrário, é mantido o valor da saída. Então, a nível ITL, a ferramenta de síntese apresenta aqui a inferência de dois LETs, para o sinal D1 Q1 e o sinal D2 Q2. Vamos ver agora o caso de inferência de um LET por descuido na elaboração do código. Vamos considerar o decodificador de prioridade visto anteriormente, colocado nessa parte do código que foi comentado. Então, relembrando o comando WhenElse, a primeira condição verdadeira causa a transferência no valor, ou de uma expressão ou de um valor, para o sinal de saída. Qual foi o descuido no código? O descuido é que nem todas as condições possíveis das entradas P3, P2 e P1 foram cobertas pelo comando. Nós observamos aqui que nesse ponto foi removido a cláusula else. Então, quando ocorrer a condição 000, não existe mais a transferência do valor para o sinal C. Ou seja, quando ocorrer essa condição 00, qual será a saída? Qual será o valor que será colocado na saída? Da maneira como foi codificada, existe a necessidade de manter o valor anterior nessa saída. E para isso é necessário a inferência de um LET. Esse problema pode ser visto então aqui na janela de simulação do Model Sim. Aqui nós temos as entradas P, a saída C, e aqui também a entrada P e C, só que apresentada na forma unsigned. Então, o valor 11 é apresentado como 7, o valor 11 é apresentado como 3. Então, nós observamos aqui quando P3 é igual a 1, P3 igual a 1, para todas as condições de P2 e P1, P2 e P1, nós temos sempre o mesmo valor representado em C, a condição 3, que seria de maior prioridade. Passando aqui para a condição, por exemplo, 001, o valor esperado na saída seria 01, 1, o valor está correto. E quando passamos para a condição de entrada 000, que é a condição que não foi coberta, o que está ocorrendo? Houve uma manutenção da condição anterior. Para 00, continua sendo o valor 1. Nós temos aqui também outro caso, em que foi colocada a condição 011, então 011 corresponde à condição 10 ou 2, então nós temos aqui a condição 2 na saída, foi colocado agora o valor 0, e o que ocorreu? Nada, foi mantido o valor anterior. Nessa imagem nós temos o resultado da implementação nível RTL para os dois casos. Então o código implementado corretamente, temos aqui apenas um circuito de seleção que implementa essa codificação de prioridade, e no caso visto agora que tem um descuido no código,
E quando ocorre a condição 0, 0, 0 na entrada, não está sendo definido qual o valor na saída. Então, existe necessidade de manutenção do valor anterior, e isso é implementado pela ferramenta de síntese com um let. Nós observamos aqui esses dois blocos indicados na figura. Finalizando esse capítulo, seria interessante a leitura dos seguintes tópicos. O comando block. Outras aplicações desse comando seria desabilitar sinais do interior do bloco, página 35 da primeira edição e página 36 da segunda edição. Também a palavra reservada unaffected na página 37. Para a próxima aula fica a sugestão de leitura das páginas 43 a 51 e a realização da seguinte sequência de exercícios.